Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Mais uma manhã de milagres aqui no Instagram, sejam muito bem-vindos. Vou dar alguns avisos antes da gente começar. Primeiro aviso é que as nossas manhãs de milagres acontecem toda segunda-feira. Késia, bom dia! 8 e 8 da manhã, horário do Brasil. 11 e 8, horário de Portugal. Maria, bom dia. Amor, bom dia. Rafael, bom dia. Jéssica, bom dia. 11 e 8, horário de Portugal. Tem muitas pessoas que me seguem aqui e falam que, nossa, Sol, não sou avisado quando você entra. Então é muito importante vocês apertarem as notificações, porque o Instagram nem sempre vai conseguir avisar todo mundo que a gente tá aqui ao vivo e etc. Bom dia! Hoje tem um tema muito legal. Como é que vocês passaram aí o final de semana de vocês? Trouxe esse tema pra gente conversar um pouquinho, principalmente porque aqui nas Manhãs de Milagres a gente fala muito sobre um curso em milagres. Cristina, bom dia! Pra quem não conhece o curso em milagres, deixa eu mostrar a carinha dele aqui, que é esse daqui. A gente fala muito desse conteúdo. Alessandra, bom dia! Esse conteúdo que tem como proposta uma visão mais amorosa do que é a vida, do que estamos fazendo aqui, qual que é o nosso propósito, quem somos nós, né? Então é uma visão muito profunda e que também contribui muito com o nosso despertar. Então o tema de hoje é o que é o despertar. Tem muita gente falando sobre isso na internet, né? O despertar da consciência. Mas o que é esse despertar? Vocês já pararam para se perguntar sobre isso? Anderson, bom dia. O que vocês acham que é esse despertar? Se vocês quiserem escrevendo aqui, interage aqui comigo. Que a ideia não é que seja um monólogo, mas se vocês quiserem contribuir aqui nessa construção, vai ser muito legal. Até mesmo para perceber o que vocês entendem desse despertar que as pessoas falam tanto. Eu vou trazer uma visão do curso Milagres e uma visão mais unicista. O que é uma visão mais unicista? Uma visão mais conectada com o amor que nós somos. Barcelos, bom dia. Leonardo. Barcelos ou Leonardo? Esse é Leonardo Barcelos. Bom dia. Eu vou trazer essa visão unicista, né? Mas se vocês quiserem contribuir aqui, vamos que vamos. A galera que entra aqui nas lives Manhã de Milagres é uma galera que já tá buscando se desenvolver, principalmente espiritualmente. Então eu trago esses assuntos aqui meio que rasgando o véu mesmo de Maia. Então, já para começar a falar sobre despertar, oi Bi, Silvia, bom dia. Já pra gente falar sobre esse despertar, é importante a gente entender uma coisa. Uma coisa é você mudar de paradigma, ou seja, você mudar de crença, você transformar suas crenças limitantes. Isso é uma coisa. Outra coisa é o despertar. Neide, bom dia. São duas coisas diferentes, mas que, porém, andam juntas. Como assim, Sol? O despertar, que é o que tantas pessoas falam, então, às vezes não na visão correta, é o tirar as ilusões, que na Índia eles chamam, inclusive, das ilusões de Maya. O que são as ilusões de Maya? São um pano de fundo de uma falsa realidade, né? A gente vai chegando aqui juntos nesse caminho, tá? Então, os véus de Maya, que na Índia se falam tanto, é você começar a ver a vida tal como ela é, e não como nós fomos ensinados a ver. Então, é muito uma desconstrução de tudo que a gente aprendeu como certo e errado para se conectar com a verdade do que nós somos. Esse é o despertar, que também podemos chamar de iluminação. Despertar é a mesma coisa que iluminação. Então, estamos no despertar? Já despertamos? Ainda não, né? Pelo menos para quem não iluminou, ainda não despertou. Mas estamos numa jornada de despertar, ou seja, estamos num processo para iluminação. Que na realidade, assim, quando a gente começa a entrar em contato com um curso em milagres,
a gente entende que é apenas uma decisão que nos leva a esse estado. Então, não é sobre você ter que fazer várias coisas para poder chegar nesse lugar. Apenas ter o real interesse em olhar a verdade tal como ela é e não como a gente criou. Então vamos ver qual que é esse processo desse despertar, né? É só a gente começar a olhar hoje na nossa vida, né? Onde estão as nossas preocupações? O que hoje te tira do estado presente? Então a gente pode olhar isso até como uma pirâmide. Gabriele, bom dia. Oi, Lua. Lua de Telos. Acho que eu falei certo. Ingrid, bom dia. A gente pode olhar para isso num seguinte lugar. Isso vai ficar até fácil da gente entender, mais ou menos. Pensa numa pirâmide, né? Então a gente tem uma pirâmide, existe uma base da pirâmide. Na base da pirâmide, a gente tem, ela é sempre maiorzinha, né? Vocês conseguem perceber que a base da pirâmide, ela tem a base dela ela é mais grossinha? Então, ali naquela base da pirâmide, é onde estão todas as pessoas que estão com a mente ainda na falta. Falta de oportunidade, lamúrias, instinto de sobrevivência, tenho que trabalhar para poder comprar o pão, senão não como, reclamações frequentes, são pessoas que ainda não questionaram o que é a vida, que acredita que vida é acordar de manhã, escovar os dentes e ir pro trabalho. Oi, mãe! Olha minha mãe aí. Essa é a base da pirâmide, né? Pessoas que pensam frequentemente apenas em se eu não fizer o meu, eu não como arroz e feijão hoje. Oi, Sofia, bom dia! Então, ali tá a base da pirâmide. Então, são mentalidades que não questionam, né? O que é a vida, o que sou eu, por que eu tô aqui, qual que é o meu propósito. Ali tá a base da pirâmide. Se a gente subir um pouquinho mais, a gente vai ter um terceiro nível, um segundo nível, que é um nível onde a pessoa já questiona a realidade que ela vive, ou seja, ela começa a olhar para a vida dela e começa a ter vontade de crescer, de expandir. Ela tá numa busca de algo, ela tá questionando. Sandrinha, bom dia. Ela tá questionando a realidade que ela vive. Ela olha para o mundo e fala, cara, não é possível que Deus criou esse rolê aqui. Então, quem que sou eu? Ela tá começando a questionar essas coisas. Aí a gente sobe mais um pouquinho na pirâmide, aí a gente vai ter mentalidades totalmente unificadas com o todo, ou seja, com Deus. Amanda, bom dia! Quem tá ali no topo da pirâmide, né? São as pessoas que despertaram. São as pessoas que não questionam e não duvidam do todo. Ou seja, não questionam e não duvidam de Deus. Que a gente pode chamar também de iluminados. Onde nós estamos nesse processo? Se você não iluminou, ou você está na base, ou você está ali no segundo nível. Paulinha, bom dia! Então, onde a gente fica, né? Como todos nós temos algo que podemos chamar como centelha divina, Espírito Santo, eu superior, como todos nós temos isso, que é a expressão de Deus, né? Nós somos unos a essa expressão de Deus, todos têm isso. Nós circulamos nessa pirâmide, digamos assim. Eu tô falando de uma forma bem simbólica, só pra gente poder conversar mesmo sobre isso. Então, existem momentos que a gente tá em total fé, coragem e não questiona orientação interna. Clóvis, bom dia! Não questiona orientação interna, sente muita paz, né? É muito comum as pessoas meditarem e falarem, nossa, eu tô sentindo uma paz tão grande que, meu Deus,
O que é aquilo? Aquele momento, aquele instante, né? Que inclusive o curso Milagre chama de instante santo, que é aquele instante onde você está completamente unificado com Deus. Não existe divisão e separação entre você e o todo. Só que aí você tem um senso de eu, né? Eu que é muito localizado, o senso de eu, né? Onde que mora esse senso de eu? Eu sou um corpo, eu sou um sexo, eu sou um crachá, eu sou um pai, mãe, eu sou filho, né? Aí você tem um senso de eu que faz com que você se solte, que você não se solta, na verdade, né? Mas é como se você desconectasse e fechasse uma portinha pro Criador, pro todo. Aí você volta pro seu senso de identidade pessoal ou individualidade, que é bem conflituosa. Então, você começa a entrar nesses dois níveis dessa pirâmide, né? Não preciso fazer, tenho que fazer, tarará, vou expandir, vou crescer, tarará. Que também vai vir muitos conflitos, porque também vem aquelas bases de comparação, né? O quanto que a gente entra nesse lugar de comparação. E vocês podem falar assim pra mim, Sol, eu não entro. Entra sim, pra mais ou pra menos. É começar a se observar aí, né? Começar a ver essas ilusões que lá na Índia chama de véus de Maia. Opa! Começar a olhar para isso. E por que será que a gente não olha para isso? Porque a gente fica se distraindo, né? A gente tem sempre uma distração na mente. Nossa, meu celular aqui tá meio zoadinho. Cris, bom dia. Laete, não sei se eu falei certo. Então a gente tem muitos momentos de distrações que faz com que a gente não olhe para a ilusão que a gente entra. E a gente entra, né? Qual que é o nosso processo? Nosso processo é começar a olhar para as ilusões que a gente tem sobre o que nós pensamos ser e começar a questionar o que de fato somos. Então, o que é esse despertar? É quando a pessoa, né, que não é mais pessoa, ela não se vê mais como pessoa, ela se vê como parte do todo, uma extensão de Deus, e aí ela percebe que todos somos um, ela tá na base da pirâmide, no topo da pirâmide. Ela já não tem mais conflitos, ela já não tem mais questões, porque ela está completamente conectada com o todo. Tiago, bom dia. Miro, bom dia. Ela está completamente conectada com o todo. Ou seja, ela já sabe que nada vai faltar para ela. Ela tem essa certeza. E aí, gente, tem um negócio que é assim. A gente pode ficar se distraindo, né? Como eu já me distraí muito. Nossa, eu já me distraí demais. Ou a gente pode começar a ter uma seriedade no nosso processo, porque o despertar é se manter, né? É se manter, que aí não é um trabalho que você faz, é o aceitar a fonte dentro de si e não colocar mais empecilhos, né? Como o curso Milagres fala. O seu papel não é melhorar quem você é. Você não consegue melhorar o ser que foi criado por Deus. Você não consegue. O seu papel é derrubar as barreiras que você colocou contra a verdade do que você é. Aí quando você derruba todas as barreiras e você aceita esse amor dentro de você, você fica lá no topinho, né? Que é onde estão todas as pessoas que despertaram. Então os despertos, todo mundo que despertou tá lá, os iluminados estão lá. E aí não existe mais separação entre o que eu sou e o que o outro é. Não existe comparação. Existe apenas amor incondicional. E o amor incondicional não é só com o meu pai. Aí começa a cair todos os véus mesmo. Porque a pessoa começa a perceber o fato de que todos somos um. Existe uma fonte de vida que faz com que você esteja existindo agora. Você percebe que não tem uma coisa que você tenha que fazer para você existir? Eu como, eu me alimento e tal. Mas assim, não tem nada que você tem que estar fazendo aqui para você estar existindo. Existe. Não.
Você é conectado a uma fonte de vida, e essa fonte de vida, que algumas pessoas chamam de todo, chamam de, sei lá, universo, né? A linguagem do curso em milagres é Deus, ou Todo-Poderoso, ou Criador, a Luz Suprema, Consciência Suprema, né? Porque Deus, as pessoas criaram também um arquétipo para Deus, né? Adoro ver Porta dos Fundos porque eles trazem esse arquétipo de Deus, que é o que a gente fez de Deus, né? Como se a gente pudesse mudar o Criador de tudo que existe. Então, é você aceitar esse lugar e não questionar. Então, quem foram as pessoas que iluminaram, né? Então, Jesus, Buda, tem muitos iluminados. Hoje tem muita gente que já iluminou. E a gente vai ver cada vez mais, porque isso não é algo ritualístico, ou esotérico, ou místico. Na realidade, é algo que nos pertence. Oi, Ingrid, bom dia. Franci, bom dia. Vasco, bom dia. É algo que nos pertence, é algo que nós somos. E enquanto a gente não aceita isso dentro da gente, né? Eu sou parte do todo, eu sou uma extensão de Deus, eu aceito isso. A gente fica migrando o tempo inteiro nesses níveis de consciência onde a base é totalmente inconsciente e a gente vê muitas pessoas ali na base e a gente fica ali naquele meio que também tem muito conflito, né? Então, como que eu faço para sair da dor e do sofrimento? Derrubando as barreiras que você criou contra a verdade do que você é. E aí, quando você começa a derrubar essas barreiras, que é olhar para a ilusão, o que é olhar para a ilusão? Né? Ontem a gente teve uma aula do aprofundamento do resgate, que a gente falou exatamente sobre isso. A gente falou até de uma lição do curso em Milagres. Que não dá pra gente servir a dois senhores. Né? Eu falo bastante isso daqui no Instagram, né? Nas lives e tal. Não dá pra você servir ao ego e ao que você é verdadeiramente. Porque o que é o ego? Né? Então a gente começou falando nessa live sobre a mudança do paradigma, que faz parte da nossa jornada. Mas isso ainda não é o despertar. O despertar é você estar lá no topinho da pirâmide. O despertar é a iluminação. Quando você começa a olhar para isso e falar assim, olha, se eu existo e eu sou conectado com uma fonte de vida que é perfeita, eu vou me abrir para isso. Eu vou aceitar isso dentro de mim. Maria, bom dia. Eu vou aceitar isso dentro de mim. Ou é você aceitando esse caminho, ou é você aceitando um outro caminho que é completamente cheio de ilusões. Ilusões assim, ó, de todos os níveis. Ilusões até de que você é um corpo, de que você é ser humano e de que você é uma mulher ou homem, de que você é uma profissão. É só a gente ver como que as pessoas falam. Oi, Lila, bom dia. É só a gente ver. Lila e Nina, quem mais tá aí? É só a gente ver o quanto que a gente se limita a um papel que não é o que você é. Aí você se coloca, né? Você coloca um eu localizado ali e se comporta de acordo com isso. E você não é isso. Né? Você é uma consciência, né? A gente pode falar nesse nível, né? Você é uma consciência. O corpo sem a consciência, ele não é nada, ele é neutro. Você é a consciência. E você é o observador da vida. Ai, sol complicado. Como assim? Quando você faz coisas durante o seu dia, quem é que está observando isso? A não ser você mesmo. Quando você pensa coisas estranhas, quem é o observador disso a não ser você mesmo? Já se viram percebendo coisas? Tendo um comportamento, você fala, nossa, tô fazendo isso aqui, coisa esquisita. Quem é o observador a não ser você mesmo? Quem é que está observando isso? Você se critica por quê? Se é você que está se observando. Você é o observador da sua própria história. Mas aí, em algum momento, você se confundiu entre o que você é e o que você pensa. O que você é e o que você pensa ser. E aí, nesse nível de confusão, você se prega ali em dois níveis de consciência e não se permite experienciar a verdade do que você é, que é amor incondicional, que é uma extensão do todo.
quem subiu essa pirâmide que a gente está falando aqui, que está ali no topo, né, que iluminou, por exemplo, já percebeu que não existem vários seres, existe apenas um único ser que foi criado por Deus. Então não tem como haver diferenças entre nós. E o nosso processo encarna e desencarna é exatamente esse, né? Enquanto a gente não aceita esse único ser que a gente pode chamar, né, como o Curso Milagre chama, de o Filho de Deus, porque ele criou um, que somos nós, né? Todos somos um, né? Como que é esse todos somos um? Em essência, Paquique, é o Patrick, Sidney, bom dia. Quando a gente começa a entender que todos somos um e aceitar isso dentro da gente, a gente vai se firmando no topo dessa pirâmide. E a gente vai experienciando, a gente experiencia isso o tempo inteiro. Tem momento que você está em paz e alegria. Sabe aqueles momentos que você está com uma alegria, que você fala assim, gente, essa alegria aqui é sem causa. Alegria, gratidão. E você fala, nossa, não é porque eu ganhei um carro, não é porque eu ganhei um apartamento. Tem um negócio aqui dentro, um sentimento de vida. É o sinal de que você está lá no topinho da pirâmide. Mas ainda você não despertou, porque você fica subindo e descendo na pirâmide. Né? Porque tem um momento que você acha que não, que ainda o meu crachá é o que me define. É até legal quando a gente vê aqueles processos de RH, é muito legal. O RH ou um bar, né, que você vai encontrar pessoas, aí alguém te pergunta assim, mas quem é você? Aí você fala assim, eu sou fulano, né, moro em tal lugar, sou formado em medicina, ou sei lá, tenho tantos anos. Aí falou, não, mas não é isso ainda é um fazer. Eu tô perguntando quem é você. Larissa, bom dia. Tô perguntando quem é você, não tô perguntando sua profissão. Percebe, gente, que tem uma confusão assim, que a gente entra e a gente nem se permite checar o que eu sou, porque uma profissão não é você que exerce uma profissão. A idade também não é você. O sexo também não é você, porque você é o observador disso. É você que tá falando, tá passando informação. Ó, nesse corpo aqui transitório, eu tô, né, como homem ou como mulher. Mas eu também não sou isso. É porque o corpo ele é neutro sem a consciência, e consciência não tem sexo. Né? Podemos chamar isso também de espírito, mas eu acho que como consciência fica mais tangível, né, para nossa mente. Então, consciência não tem sexo, não tem tempo, não tem espaço. E aí a gente começa a falar sobre a gente num lugar muito localizado, né? E esse lugar muito localizado, né? Eu sou meu crachá, eu sou minha profissão, eu sou minha idade, eu sou pai. Você começa a se vestir de coisas e arquétipos e se colocar dentro de uma caixinha. Né? Um ser tão expansivo, expressivo, criativo, se condicionando a papéis. Então, quando a gente falou de mudança de paradigma, é quando a gente já está num processo de questionar tudo isso e soltando esses papéis. Soltando. Entendendo que sou eu que circulo por esses papéis. Mas nenhum papel pode determinar e definir o que de fato eu sou. Inclusive, um pensamento, por exemplo, não pode definir o que você é. Hoje você está pensando de um jeito, daqui a 5 minutos você está pensando de outro. Tudo que é transitório, tudo que muda, tudo que vai e vem, não é você. Enquanto a gente não começa a olhar para isso e questionar isso, a gente continua na famosa roda de Sansara, né, que a Índia vai chamar de roda de Sansara, que é uma eterna repetição de padrão, um encarne e desencarne, vivendo ainda, né, morrendo, vivendo, né? Na realidade, consciência não morre, né? O que Deus criou não morre. Mas você, acreditando que você é um corpo, né, e que você depende de um corpo para viver, você continua numa roda de Sansara, que vai chamar também de processos kármicos, enfim. E o nosso processo, por mais que a gente tente fugir disso, Titi, bom dia!
Nosso processo, Rodrigues Araújo, bom dia. Nosso processo, por mais que a gente crie resistência para isso, é de expiação. O que é essa expiação? É de aceitar a verdade do que nós somos. Esse é o nosso processo. Você pode decidir isso agora ou na próxima vida. Você já está fazendo isso há muitas vidas, na realidade. Você pode aceitar o amor que você é nesse exato momento, ou você pode continuar criando histórias e mentirinhas para você mesmo e continuar preso nesse sistema que é tão condicionado e que te gera sofrimento. Então, em que lugar que eu estou agora nesse processo, né? Se pergunte, né? Será que eu estou na base? Eu estou mais tempo na base? Eu estou mais tempo ali no meio do caminho, né? Eu já faço coisas, eu já penso em crescer, eu já não me sinto vítima, eu não fico lamuriando tanto, e quando eu reclamo eu vou ver o que está acontecendo dentro de mim. Tem coisas que me dá aquele funiquito, eu quero melhorar. Ou eu já estou num nível, né, de aceitação da vida completa, de confiança, de amor incondicional, né? Então, qual é o lugar que você fica mais tempo? De não achar que a vida é injusta, por exemplo, né? Quem está no topinho da pirâmide não tem mais esse pensamento. Porque quando esse eu localizado, condicionado, se funde com o todo, que é essa energia de amor incondicional, que é o todo, quando ele se funde, todos esses condicionamentos perdem força. Não é uma coisa assim esotérica, gente. Na realidade, é o que nós somos, né? É algo muito nosso. E você, para despertar, você não precisa fazer diversos cursos ou ir para a Índia. Na realidade, você vai ter que topar, botar tua mente, né, no único lugar que é possível teu despertar, que é nessa consciência suprema, na fonte, como vocês quiserem chamar, em Deus, para diluir esse ego, né? O que é esse ego? É uma construção social, né? Uma construção cheia de condicionamentos, cheia de medo, que em algum momento, num instante, o filho pensou, né? Então eu pensei coisas, né? A construção do ego é um estado que a mente entrou achando que poderia ser diferente da fonte. E se eu fosse diferente? Foi ali que surgiu o ego, né? Para quem estuda o Curso em Milagres, tem gente que está aqui estuda, sabe que o início do Curso em Milagres fala exatamente sobre isso, né? De uma forma bem amorosa e gentil, mas foi um estado, né? Onde que o ego nasceu, foi um estado na mente do Filho de Deus, que somos nós, e só existe um Filho, somos um. Pensou, e se eu fosse diferente? Aí o se eu fosse diferente gerou um pensamento de um eu localizado. E como você não é um eu localizado, você cria resistência para todo o amor que você é, que não tem tempo nem espaço. Deixa eu ler aqui a Gabriele. É super normal subir e descer na pirâmide? Quando iremos estabilizar? Então, a gente sobe e desce até que você confie completamente no todo. Você confie completamente em Deus, que é o doador da vida. Deus, luz suprema, consciência suprema, como vocês quiserem chamar. Até que você confie. Mas é muito legal a gente perceber o quanto a gente não confia. A gente recebe uma intuição no nosso coração, é só ver aí, ó, no dia a dia mesmo. Você recebe uma intuição no seu coração, você, né, tem um negócio que a gente pode até falar como um pedido da alma, um chamado, que fala, olha, faz tal coisa, e você duvida, você questiona, você não aceita a orientação. Quantas vezes vocês não ouviram a intuição de vocês? Para olhar isso daí. O que é a intuição? Oi, Ana, tudo bem, meu amorzinho? O que é a intuição? A intuição é a voz que fala por Deus no seu coração. Isso é intuição. E o quanto a gente não aceita. Então, nesse nosso processo, que eu sei que não é tão simples, porque assim, por que não é tão simples? Porque a gente está muito apegados a esse eu localizado.
A gente está muito apegados ao nosso crachá, à nossa idade, ao nosso sexo, putz, aí eu sou mãe, aí eu sou pai. A pessoa parece que ela vira um personagem. É só a gente perceber que quando a gente pega algo pequeno e se coloca ali, a gente não aceita o grande, a gente tem medo, né? Tem o Coach Carter, que é um filme maravilhoso, sempre falo em live. Lequinha, bom dia! Ele fala assim, você não tem medo de ser pequeno, você tem medo de ser grande. Então existe um medo nosso de ser grande, de aceitar tudo isso. Mas na realidade, o medo que você tem não muda o que você é verdadeiramente, que é tudo isso, que é essa consciência, essa extensão de Deus. Né? Tem uma imagem que é muito legal, que é duas ondas, sabe? Pensa no mar, assim. Cadi, bom dia! Pensa no mar. Aí, no mar tem ondas pequenas e ondas grandes. Às vezes a gente consegue ver, né? Aquela grandona que vem lá no fundo. E aí tem uma que já deu uma quebradinha. E aí tem um desenho que são essas duas ondas, uma conversando com a outra. A pequenininha, vamos voltar para a nossa base da pirâmide, tá? Pensa na base da pirâmide agora. A pequenininha fala assim, eu tô tão triste, eu tô tão chateada. Todas as ondas são tão grandes, eu sou tão pequena. A vida é tão injusta comigo, Deus é tão injusto comigo. Aí a onda maior olha para a onda menor e fala o seguinte: você está apenas conectada à forma. A forma, né? Onda grande, onda pequena. Você está apenas conectada à forma. Você esquece que somos água. Tanto a onda grande quanto a pequena são feitas de água. Nós temos a mesma matéria-prima. Então não somos diferentes. Apenas a forma é diferente, mas a essência é a mesma. Então quando a gente fala do todo somos um, é exatamente isso. Deus não criou várias essências, Ele criou uma única, que é o que nós somos. Nós somos essa essência. E não importa se essa essência está numa forminha pequenininha, né, que é o bebezinho, novinho, numa forminha de um idoso, numa forminha de uma mulher, numa forminha de um homem, numa forminha de um índio, numa forminha de um, sei lá. Entendeu? Não importa onde está essa forma. Magro, gordo, gay, não gay, hétero. A cor também não vai mudar a essência. Não importa a forma. A essência ela é a mesma. Por isso que todos somos um. Quando os véus de Maia, né, que a gente começa a tirar os véus de Maia, a gente começa a perceber que não importa a forma. Não importa nem o que a forma está expressando. Existe uma vida, uma essência que é a mesma que a minha. Então, até a construção do próprio corpo, né, no mundo das formas, foi um estado dessa mente que gerou todas essas imagens. E que nós acreditamos que são imagens separadas de nós. E que não é, né? Só não é. Gabi, indique uma lista de filmes nesse contexto. Nossa, Matrix. O Neo, quando ele escolhe lá o caminho do despertar, né? Ele escolhe a pílula dele lá. A gente vai fazer, inclusive, um cine resgate com Matrix. Tem um link aqui no meu perfil. A gente vai fazer uma aula, uma cine aula com Matrix. Irmão Sol, muito legal também, que vai falar sobre iluminação, né? Que é a história de São Francisco. Tem nada a ver com religião isso, viu, gente? Inclusive é uma história muito legal, porque Francisco, ele foi... Olha que história legal. Francisco, ele era de uma família muito rica. O Pequeno Buda também, ó. O Pequeno Buda é um filme legal, mas aí que eles ficam procurando uma criança e tal. Mas tem a parte da iluminação de Buda, que também é muito legal.
Francisco tem é bem legal, dá pra gente olhar para tudo isso que a gente tá falando nessa live. Francisco, ele era de uma família rica, bem rica, assim, trabalhava com tecidos e etc. E ele teve que servir algumas vezes na guerra mesmo. Então, Francisco foi pra guerra, algumas vezes Francisco foi pra guerra. E aí, em uma dessas guerras, né, ele voltou porque ele estava meio doente, assim, ele teve muita febre. E ele voltou, o pai dele achou que ia perder ele e tal, a mãe também. Então ele voltou. E aí, nesse meio dessa febre, foi uma febre bem pesada, ele começou a ver todas as mortes, ele começou a entrar num estado assim de consciência, de até se perguntar e questionar a Deus por quê, né? Por quê? Por que não? Eu não queria e tal. E ali naquele estado de febre vem um momento de lucidez muito forte na mente de Francisco. Ele levanta da cama, ele entrava bem febril e ele começa a andar no telhado da casa que ele tava, né? As pessoas achavam que ele ia morrer, tipo assim, todo mundo ia lá cuidar dele, fazer oração pra ele. Porque era meio que comum, assim, naquela época, né? As cidades eram muito pequenas, enfim, todo mundo conhecia todo mundo. E aí tem um momento que Francisco levanta da cama, foi um momento que não tinha ninguém no quarto. Ele sobe no telhado porque ele vê um pássaro. Quando ele vê esse pássaro, ele está completamente conectado ao momento presente, o momento do agora. Topo da pirâmide, vamos voltar. Os que despertaram só vivem no momento do agora. Não tem mais questões com o passado e nem com o futuro. É total confiança em Deus. Voltamos para Francisco. Francisco sobe, vê esse passarinho e ali ele está completamente presente, ele está completamente conectado ao momento do agora. Então, O Poder do Agora, que é um livro incrível para ser lido também, que deixa aqui a dica, que também vem de muito encontro com o Curso em Milagres. E de repente Francisco vai atrás desse pássaro, tá em cima do telhado, quase cai, as pessoas lá embaixo olhando para Francisco, falam assim, meu Deus, tá doido, o Francisco tá doido. E ele fica totalmente curado dessa febre que ele teve, né? O pai dele começa a querer que ele se case, querer que ele assuma os negócios da família e tal, né? Porque ele não vai mais pra guerra, não vai mais pro campo de batalha. E Francisco, ele começa a se conectar com a natureza, ele se conecta totalmente com a natureza. Então o pai dele pediu para ele fazer coisas e ele ia pro campo, ele ia ver as flores e tal. Um dia ele encontra uma menina, que nesse filme depois a gente entende que era Santa Clara, se eu não me engano, se eu não tô falando besteira. Ele encontra uma menina que ele segue ela, porque ele vê que tem alguma coisa assim, ela vai para uns lugares assim que ele não entende. E aí quando ele vai seguir ela, ele vê que ela vai cuidar de pessoas que tinham lepra. Não sei se vocês estão ligados assim, né? Antigamente lepra, putz, era um negócio assim bem complicado, né? Quem tinha que ficar isolado. Eram poucas pessoas que cuidavam dessas pessoas, né? Muitas feridas no corpo. E ele vai ver que ele segue ela e percebe que ela vai levar comida para essas pessoas. É a primeira vez que Francisco vê isso. Ele nunca imaginou que existiriam seres humanos naquela condição. E aquilo mexe muito com a cabeça dele. O pai dele começa a pedir para ele trabalhar com ele. E ele fala assim, ok. Ele não estava muito afim de trabalhar com o pai dele. Ele estava completamente conectado à natureza. Ele tinha momentos de muita presença ali, né, com os pássaros, com as flores e tal. Percebe, gente, que isso não é diferente do que a gente sente muitas vezes quando a gente está muito presente. Assim, quando você está conectado com o momento do agora. Vocês já sentiram isso, obviamente, né? De sentir gratidão, né? Vendo um pôr do sol, vendo qualquer coisa assim, uma flor, a gente sente isso. E ele começou a sentir muito isso, ele começou a perceber que a vida era algo muito profundo
que não era sobre ir para a guerra, não era sobre apenas ganhar dinheiro, não era. Ele começou a perceber e entrar em contato com o que era a vida que Deus criou, a vida que, né, quem tá entrando agora, esse Deus que a gente fala nas lives não é um Deus religioso, tá, gente? Tem nada a ver com religião. Consciência suprema, luz suprema, como vocês quiserem chamar. Ele começou a ver isso. E aí, ele vai, então, observar, né? Ele vai ver como que é produzido os tecidos, né? Então, assim, a família dele tinha tecidos, fazia tecidos e tal, mas ele nunca viu como era a produção. E o pai dele fala para ele ir. Aí ele vai, né? Porque o pai dele estava ali em cima dele. Ele vai ver os tais dos tecidos e tal. Quando ele chega lá, oi Amandinha, Carmen, Dani, Andy, bom dia. Quando ele chega lá, ele começa a se deparar com uma realidade, assim, muito diferente do que ele viu a vida dele inteira. Então, pessoas escondidas em grutas, fazendo tratamento de tecido, fazendo o tingimento de tecido, pessoas doentes ali, pessoas com fome. Aqueles ali eram os funcionários do pai dele. Então, quando ele vê isso, ele sai de dentro ali daquela gruta, né? Ele cuida das pessoas que estão ali, né? Então, ele já é tocado pela vida. Observa, gente, que isso não é nada místico e nem esotérico, né? Perante a dificuldade do outro, do meu semelhante, a gente tem esse instinto dentro da gente. Eu aposto com vocês que vocês gostam de cuidar de pessoas, que vocês se preocupam com as pessoas. Eu tenho certeza, porque isso é um instinto nosso, o cuidar. Tá dentro da gente quando a gente vê alguém passando por dificuldade. Então, Francisco, ele entra em contato com a vida ali naquele momento. Ele chega em casa e começa a atacar os tecidos do pai dele pela janela. Ele fala, a gente precisa se livrar disso, a gente não precisa disso. Começa a atacar tecido, ataca tudo. Tudo. O pai dele fala assim, você tá louco. O pai dele pega ele e leva ele como se fosse o rei ali, né? Tipo, eu acho que isso era na Itália, inclusive. Aí leva ele lá pro cara e fala, ele tá louco, não sei o que, tarará. Ele jogou todas as minhas coisas fora e não sei o que pela janela. Francisco tá louco, não sei o que, tá me desonrando. Ele fala, não, isso aqui não é comigo. Você tem que levar ele lá no padre, sei lá, no sacerdote, nem lembro como que era o nome. Aí vai ter que falar com ele. Isso aí. Aí leva Francisco pro padre. E o padre, aí ele começa a falar pro padre tudo que ele viu, né? Olha, eu vi isso, eu vi sofrimento. Olha, como é possível viver dessa forma? Por que a gente tem que viver assim? Então, ele tá no momento de questionar o sistema. O sistema, assim, ó, de questionar o próprio pai dele. Então, ele começa a cair um monte de arquétipos e condicionamentos dele e fala assim, pera, isso... Você não tá dando condição para essas pessoas. Ele começa a questionar mesmo. E ele vira pro padre e fala o seguinte... Eu observo os pássaros, as flores, todas elas têm alimento com abundância. A vida é muito abundante. Por que eu não posso viver dessa forma? Por que eu não posso confiar na vida, né? Francisco questiona isso. Assim, gente, naquele momento, foi muito didático, né? Hoje as pessoas que estão iluminando, as consciências que estão iluminando, elas não precisam abdicar de coisas. Naquele momento foi importante na história, porque quem não tinha condição naquela época, sentar, assim, ó, não podia nem entrar na igreja direito. As pessoas que tinham bem sentavam na igreja lá na frente, e quem não tinha sentava lá atrás e se sentava. Nesse filme mostra claramente isso, como as pessoas, como que elas eram tratadas. Então as pessoas elas ficavam lá no fundo. As pessoas passavam por elas, é como se elas não existissem. Então, naquele momento que Francisco começa a questionar o sistema, ele começa a perceber, mas Deus deu tudo a todos. Por que essas pessoas estão passando por isso? E ele decide abrir mão de tudo para ficar completamente cuidando dos leprosos. Ele decide isso. E aí o padre vira para ele e fala assim...
Ah, entendi, meu filho, você quer ser padre? Ele falou, não, eu não quero ser padre. Porque ali, Francisco estava totalmente despido de condicionamentos, de crenças. Ele foi lá pro topo da pirâmide. Ele entendeu que somos um. E ele falou, não, eu não tô a fim de viver isso. Não tô a fim de me condicionar a isso. Eu quero viver como qualquer um. Então ele decide cuidar de pessoas naquele momento, mas cuidar num outro lugar que foi muito didático, inclusive importante, porque ele se colocou a favor do todo. E naquele momento histórico, naquele momento onde a diferença social era berrante, hoje também é, né, gente? A gente pode olhar para o mundo e ver que é. Mas hoje nós temos muito mais direitos do que antigamente. Ou seja, antigamente era muito pior. Francisco foi muito utilizado para trazer uma quebra mesmo. Uma quebra. Tanto que ele achou uma capela que estava destruída completamente. E ele decidiu, como ele gostava muito de animais, ele decidiu construir um lugar que não tinha nada a ver com igreja, tá, gente? Não tinha nada a ver com religião. Ele decidiu construir um lugar onde eles pudessem louvar a Deus, independente da classe social, independente se a pessoa tinha lepra, independente, tipo assim, ó, se a pessoa tinha bens ou não tinha. E as pessoas se conectaram ao propósito de Francisco. Muitas pessoas conectaram a esse propósito e ajudaram ele a construir esse lugar. Que aí iam animais, iam muitas pessoas que não tinham posses. A igreja, que haviam aquelas pessoas que não tinham bens, que ficavam no fundo da igreja em pé, como animais, já não tinham mais aquelas pessoas que ficavam em pé, porque elas começaram a ir nesse espaço de Francisco, onde não havia um padre, haviam apenas pessoas que queriam compartilhar a vida. Mary, bom dia. A vida era o que ele queria. Então, assim, e ele cuidava muito dos leprosos, né? Então, ele cuidava bastante. Ele ia para a cidade, ele cantava, né? Com outras pessoas foram ficar juntas ali, a ajudar a construir esse propósito de Francisco. Aí tem todo um rolê aí, depois eu acho legal vocês assistirem, que é o Irmão Sol. Muito lindo esse filme. Mostra a pureza do olhar, né, de um ser desperto, que não se vê melhor e nem pior do que ninguém. Porque Francisco, ele não queria nada, ele queria, quer dizer, olha isso, gente. Não é que ele não queria nada. Ele queria inclusão, ele queria igualdade, e ele se colocou a favor disso, inclusive. Ele foi um instrumento utilizado para isso. Muitas pessoas pensam que ser um iluminado, um desperto, é não fazer nada, né? Porque são pessoas que já não têm o ego, não tem mais medo. Quem subiu no topo da pirâmide e tá lá e não desceu, não tem mais medo, não tem, é totalmente a confiança em Deus. Isso não significa passividade. De nenhum jeito significa passividade. Na verdade, significa que a pessoa está se colocando a favor de todos, mesmo assim, ó. Não tem mais pensamentos de ego. Para mim, assim, do meu jeito, eu só vou ser feliz quando eu tiver uma casa. Não tem mais isso. E automaticamente, quando a pessoa ela se conecta com algo maior, essas coisas do meio da forma chegam até ela. Assim como o passarinho corre livremente e chega tudo para ele. Os passarinhos existem, eles não têm que fazer quase nada para existir, né? Na verdade, eles não precisam fazer nada para existir. Tudo está disponível. E aí você começa a perceber que as pessoas que subiram, e cada vez mais, a gente está passando por uma transição muito importante no mundo, né? Tudo que está ali na base, podemos chamar de sujeira que está na base, começa a subir para que as pessoas comecem a ver e perceber. Então, quem está na base vai se deparar com muitos momentos de acorda para a vida, acorda para o que você é.
E essa transição que a gente está passando, tudo que está acontecendo no mundo, é um grande convite para o nosso despertar. Porque vai ter uma hora que a gente vai perceber, né? E eu me incluo nisso, tá, gente? Eu não sou iluminada ainda, mas todos nós vamos. Mas eu já saquei que tem momentos que eu acho que eu viajar para o lugar XYZ vai me deixar feliz, e eu chego lá e eu vejo que não é a viagem. Não é a viagem que me deixa feliz. É apenas a abertura para a vida. Então, se a abertura para a vida, não tem diferença entre viajar para o Japão ou estar aqui agora junto com vocês, sentindo a paz de Deus. Porque a paz de Deus, ela não é condicionada a um CEP, a um local. Ela está em tudo. Eu não vou ser mais e nem menos feliz num restaurante chique ou num restaurante barato. Porque é o reconhecimento de que eu sou feliz. E aí, eu sendo feliz, eu circulo pelo mundo. Então, não tem problema, né? Tem gente que tem muito apego e medo de mergulhar nesse autoconhecimento com L, porque acha que vai perder coisas. Na verdade, você não perde nada. Você apenas começa a perceber que o amor está em tudo e que você pode ter tudo. Não tem problema, não existe problema em ter, né? Você aceita o ser, não existe problema em ter. Mas enquanto você estiver apenas apegado ao ter e esquecer do ser, o sofrimento, ele é garantido. Então, a gente começou essa live falando dessa mudança de paradigma, que é sair da base, começar a entender que nós não somos vítimas, começar a entender que não existe um Deus punidor lá fora, começar a entender que tudo que acontece na nossa vida, em última instância, tem uma escolha nossa, mesmo que inconsciente, e não existe um Deus que está ali te punindo, faz com que a gente comece a despertar e olhar para as ilusões que a gente tem na nossa mente. A gente vai ter que passar por esse processo de olhar para as ilusões que estão na mente. E não dá para servir a dois senhores. Não dá para você olhar para uma ilusão e validá-la como verdadeira. Isso só atrasa o teu processo, que é essa subida na pirâmide. Atrasa o seu processo, te gera mais sofrimento, você fica preso nas ilusões de Maya, você fica nessa roda de Sansara repetindo padrões, repetindo padrão de escassez, repetindo padrões de doença, repetindo, é uma eterna repetição de padrão. Então, sair disso é essencial, porque quer você queira, quer você não queira, você vai lembrar e você vai para o topo da pirâmide. Aí o quando isso vai acontecer? Parte da tua decisão de não mais confirmar mentiras sobre o que você é, sobre o que o outro é, sobre o que o mundo é, e se conectar com o que é, com a verdade do que é. Oi, Cristiane, Edneia, Luiz. Eu mostrei pra vocês no Stories que chegou esse livro aqui, que ele é maravilhoso também, gente. O Livro de Ouro de Saint-Germain, maravilhoso. A Sagrada Alquimia do Eu Sou. Tem um trecho que ele fala o seguinte. Olha que lindo. Agora vedes quão simples, ainda que poderosa, é esta consciência dentro do homem, que pode liberar o pleno reconhecimento da grande e pura atividade do Criador para mente e corpo. Isso permitirá que a maravilhosa e transcendente essência preencha cada célula do seu corpo. Aqui. Parece-me que vós não podeis ficar sem captar a simplicidade do vosso próprio ser interno, atuando em vós mesmos. Votai-vos constantemente para ele. Amai-o, ordenai-lhe que surja em cada célula do vosso corpo. Quando o vosso desejo se projeta revestido da presença do Criador, nada pode falhar. Tendes que concretizar aquilo que necessitas ou desejas.
já que o desejo nada mais é do que uma atividade menor que um decreto. E o decreto é reconhecimento do desejo cumprido. Eu vos afirmo que não deveis jamais ter nenhum temor com respeito ao uso deste grande poder que todos nós temos, né? Deveis saber, sem que vós seja necessário dizer, que ao usardes construtivamente essa energia do Criador, né, vos trarás as bênçãos e podereis viver em louvores e graças. Este poder está esperando vossa direção consciente, ou seja, esse poder de cocriação, tá dentro da gente, né? Tá aqui dentro, não tá em lugar nenhum. Você não precisa ir em lugar nenhum para olhar para isso. Agora, você não precisa de nada. Apenas ter o desejo ardente de reconhecer o que você é mesmo. E o que você é não é o que você pensa. Tem uma hora que a gente precisa parar de mentir, sabe, gente? Ai, eu sou... Cara, leva tudo isso e entrega para a luz suprema. O Ho'oponopono fala isso. Divino Criador, limpe em mim o que está contribuindo para a minha escassez. Limpe em mim o quê? Os meus pensamentos. Não é o que você é que precisa ser limpo ou mudado. É apenas os seus pensamentos precisam ser purificados. Tem uma parte aqui que é tão linda que ele fala sobre um dos decretos mais poderosos que existem, que é um decreto, né, uma afirmação que Jesus Cristo utilizou. Ele fala o seguinte, né? Eu sou a ressurreição e a vida. E, né, São Germain traz aqui que é um dos decretos mais poderosos que existem. Eu sou a ressurreição e a vida. Porque você começa a entender que o divino, né, o eterno não morre. Você não é capaz de mudar o que Deus criou. Aceita que dói menos. Aceita o amor que você é. E essas ilusões, elas vão sendo desfeitas. Mas tem um treinamento nosso mesmo, né? Tem um treinamento... Oi, franguinho! Tem um treinamento nosso de identificar essas ilusões. Aí está o nosso trabalho. Identificar essas ilusões, olhar de frente esses padrões, esses condicionamentos. E ao olhar de frente, não é sobre fugir, tá, gente? Não é fugir dos padrões, não. É olhar de frente as ilusões e enxergar elas tal como elas são, ilusões. Mas enquanto não tiver esse movimento de olhar mesmo, é você retroalimentando o seu passado, projetando medos no seu futuro e não vivendo o momento do agora. O momento do agora que é abundante, é feliz. E é onde Deus se localiza. O amor, ele está agora, presente nesse exato momento. Ele não está no teu passado e nem no teu futuro. Porque são dois tempos que não existem. A única coisa que existe é o agora. Então, conforme a gente vai treinando a mente que é condicionada, não acreditem que quem subiu no topo não fez o seu trabalho interno. Fez muito. Olhou para a ilusão tal como ela é. Firmou o pé na verdade. Então, tem o nosso trabalho, não se iludam, tem o seu trabalho. E não é tão simples, porque desfazer condicionamentos não é tão simples, porque a gente acredita que a nossa existência apenas existe, ficou redundante, a gente acredita que a nossa existência é por conta de um condicionamento, e não por conta de uma vida criada pelo todo, e que somos parte desse todo, e que não há diferença entre nós. Então tem um momento de você soltar os seus apegos do que você pensa para entrar em conexão com o que você é. Então aí a gente começa a subir. E a gente sobe e desce dessa pirâmide o tempo inteiro. Por quê? Porque quanto mais você percebe o quanto é gostoso estar no topo da pirâmide, isso não significa que você é melhor do que ninguém, significa apenas que você abriu a tua mente para receber esse amor incondicional. Você vai confiando no amor incondicional, você vai confiando em Deus. Então e Deus prova, tá, gente? Deus prova o tempo inteiro pra gente que pode confiar em mim. Eu não vou tirar nada de você. Aliás, eu vou te entregar tudo de bom, porque é isso que você merece. Você é parte do todo.
nada te falta. Então, o nosso processo mesmo, ele é de confiança, e a confiança só vem da nossa experiência. Não adianta, sabe, a gente tá aqui numa live, não é o que vai mudar a mentalidade de vocês, assim, e nem a minha. É um treino diário, são escolhas diárias, é um olhar profundo mesmo, né? E por isso que o estudar o Curso em Milagres é uma das formas, não é a única. Meditar é uma das formas, estudar o Curso em Milagres é uma das formas. Existem muitas pessoas que têm essa proposta de mente unificada. Saint Germain também tem essa proposta de mente unificada. É a gente treinar a nossa mente, né? O processo do Curso em Milagres, ele é muito gentil. Por que ele é gentil? Porque ele vai trabalhando os nossos condicionamentos e vai abrindo o nosso olhar para a verdade do que nós somos e do que o outro é. E aí a gente consegue firmar mais tempo no topo da pirâmide. Tem muitos alunos aqui do Resgate que fazem esse treinamento, né? Esse treinamento mental e esse olhar, né? Esse olhar direcionado para a verdade, não para alimentar a dualidade. O sofrimento, ele vem da dualidade, da mente dividida. Então, a gente tem um momento de olhar para isso e falar, pera, ou eu aceito o que eu sou, ou eu vivo em sofrimento. Isso só cabe a você, nesse exato momento, só cabe a você. A sua decisão de sair das ilusões de Maia. Ok, meus amores? Vocês estão caladinhos hoje? Vamos lá para nossa cartinha do milagre, ó, 9h09 da manhã. Eu tô com os números iguais, 8 e 8, 9 e 9, meio-dia, 12, 12, 13, 13, o dia inteiro eu tô vendo horas iguais, né? Que tem muito a ver com sincronicidade, né? O que precisava ser falado nessa live foi falado, e quem entrou é porque queria ouvir exatamente o que foi falado, né? Tá aqui o 99 firmando, né? Comprovando de que estamos no caminho certo. Opa! Vamos lá, ler nossa cartinha de milagre e encerrar a nossa manhã de milagres. Lembrando, gente, que eu deixei um link aqui no meu perfil, que é pro Cine Resgate, a gente vai fazer de Matrix. Então, para quem ficou interessado nesse... É uma sessão gratuita, eu deixei um link, aí vocês entram no grupo do WhatsApp. Esse grupo não fica mandando mensagem, é só eu que mando o link da aula e a data. Não marquei ainda a data, mas para quem quiser participar do Cine Resgate, a gente vai falar sobre Matrix, que tem muito a ver com o tema dessa manhã de milagres, tá bom? Se inscreve lá, clica lá no meu perfil para se inscrever para a próxima Cine Aula. Nosso milagre da manhã. Eu sei que me inferiorizar não ajuda ninguém. A minha luz interna é uma inspiração para os outros, porque elas também são essa luz. Portanto, eu alegremente deixo a minha luz brilhar. Olha que coisa linda, né? Aceitar a luz que todos nós temos é uma forma de trazer luz para o mundo. Então, a gente vê o mundo cheio de sofrimento e de questões. Deixa a tua luz brilhar, se coloque a favor do todo. E aí a gente vai contribuindo no processo de todos. Isso não significa que eu sou melhor ou pior do que ninguém. Significa apenas que eu decidi acender minha luz. E a minha luz inspira os outros a acender a luz deles. Sei que me inferiorizar não ajuda ninguém. Minha luz interna é uma inspiração para os outros, porque eles também são essa luz. Portanto, eu alegremente deixo a minha luz brilhar. Lindo, né? É isso, meus amores. Gratidão enorme. Olha, hoje eu vou botar a musiquinha aqui no finalzinho do Snow Patrol. A letra dessa música, gente, é sobre isso que a gente tá falando aqui. Ó, eu quero abrir os seus olhos, porque eu preciso que você olhe dentro dos meus olhos. É muito linda essa letra, gente. Aí ele fala, me diga que você abrirá seus olhos. Então, fiquem com essa música hoje, eu vou botar lá no meu stories. Escutem essa música, leiam a letra dela. Se permitam abrir os olhos, tirar esses véus, né, da ilusão e aceitar o amor que está dentro de vocês. Aceitar tudo de bom que o Criador tem para te entregar. Você merece ser feliz, todos nós merecemos. Tá bom, meus amores? Voltamos então segunda-feira, 8h08 da manhã,
11 e 8 horário de Portugal. Um beijo grande. Se tocou seu coração, compartilha com alguém que seja especial para vocês. Tchau, meus amores. Gratidão.